sejam bem-vindos a mais um trabalho do nosso canal Deus de Vitória, meus queridos. Aqui quem eu vos saúdo, vosso irmão em Cristo. Estou aqui passando para desejar uma ótima tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo esse vídeo. Mas antes de continuar este vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho das notificações para que você não perca os nossos vídeos. Nessa tarde eu venho falar com vocês aqui sobre o processo, né, irmãos? Processo não é processo de lei, não é processo, mas sim é o processo do oleiro para as nossas vidas. Meus queridos, antes de eu continuar, eu gostaria de falar para vocês que amanhã eu tenho uma agenda ali na nossa sede de Itaperuçu. Estaremos levando a palavra do Senhor ali. Dia 29 estaremos ali na consagração em Colombo ali, para adorar a Deus junto com aqueles irmãos abençoados ali. No dia 5 também estaremos ali cultuando ali no Confra Jovem em Colombo. Nas terças-feiras nós estamos aqui no Nodário ali em Rio Branco do Sul, na congregação do pastor Léo, levando e ministrando a palavra do Senhor Jesus. E vocês são os nossos convidados. Meus queridos, sem mais delongas, vamos adentrar ao pensamento. A palavra de Deus fala que nós precisamos descer ao oleiro, né? Mas às vezes nós achamos que descer ao oleiro é algo fácil, é algo simples, mas eu quero falar para você, meu querido irmão e minha querida irmã, não é simples às vezes nós passarmos pelo oleiro. Para vencermos e passarmos ao oleiro, sempre todos os dias com êxito, vai haver renúncia, vai haver momentos de alegria, vai haver movimentos de dor, vai haver movimentos que vai pegar no mais fundo, no mais difícil, sabe? E às vezes a gente acha que é uma situação fácil de ser vivida e de ser conquistada, mas pelo contrário, cada vez que Deus ele me permite passar pelo oleiro, às vezes eu vou passar por uma luta, por uma prova, conforme aquele louvor fala, né, que a vitória vai chorando de mais fora. Então assim, quando eu passo pelo oleiro, às vezes é difícil, é dolorido o processo, mas às vezes a vitória que está para acontecer, a gente não imagina o tamanho desta vitória. E realmente é assim, irmãos, porque se nós formos pararmos e ver as histórias, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi uma história muito tremenda, porque o Nabucodonosor olhou para eles e falou assim: olha, vocês vão ter que se prostrar diante de mim e adorar a mim. E todos dobraram o joelho ali. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram, não se prostraram. Mas quando foi, eles foram jogados à fornalha ali para ser envergonhado, né? Para ser como que eu posso falar, chacoteado. Mas pelo contrário, irmão, o processo que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram foi um processo dolorido, foi um processo difícil, mas Deus fez para que o nome dele fosse exaltado. Às vezes, meus irmãos, o processo é difícil por conta do que? É porque eu vou precisar passar vou ter que pagar um preço por aquilo. E às vezes esse processo aí não é fácil, às vezes vou ser chacoteado, às vezes eu vou ser tirado para fanático, às vezes vou ser tirado para alguns outros dizeres. Por exemplo, quando foi consagrado Mesaque e Abednego, ali o povo ficou esperando como se eles fossem cair na fornalha ali e fossem cair mortos. Porque todos ali, né, que chegavam à porta ali, eles eram queimados. E, por exemplo, quando foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi algo diferente, porque eles caíram ali naquela fornalha e a presença de Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou, para que nós possamos passar com êxito na mão do oleiro, irmãos. Você pode ter certeza que às vezes vai vir momentos difíceis, vai vir momentos ruins, sim, de dor, sim. Mas, queridos irmãos, quando nós passamos pela mão do oleiro, quando nós vamos chegar lá, você pode ter certeza que a vitória é muito maior do que a gente pensa. É muito maior do que nós imaginamos. Às vezes nós olhamos no nosso dia a dia, falamos que não podemos, que não somos capazes. Meu irmão, minha irmã, Deus jamais ia te dar uma prova a qual você não pudesse suportar.
De quando Deus ele nos permite passar pela mão do oleiro, Ele não está falando, filho, eu quero que você se afaste de mim, filho, eu quero que você deixe minha presença. Pelo contrário, quando nós passamos pela mão do oleiro, Deus está falando, filho, eu quero te preparar para algo diferente, filha, eu quero te preparar para algo novo. É para você se aproximar diante da minha presença, não se afastar da minha presença. Mas muitas das vezes nós não entendemos que o processo é difícil, irmãos. Mas eu preciso vencer. Conforme diz lá em Apocalipse, que ele fala assim, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não vai ser todos que vão passar pelo processo, irmão. Muitas pessoas vão desistir no decorrer do processo, muitas pessoas vão parar nesse processo. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para incentivar a vida um dos outros para chegarmos lá. Você é capaz, meu irmão e minha irmã. Se eu fosse contar meus processos que eu passei, não foi fácil, irmãos, para eu chegar até aqui hoje. Às vezes ouvi palavras que machucaram dentro de mim, às vezes eu ouvi palavras que me ofenderam, às vezes ouvi palavras que foi difícil eu tolerar, mas eu optei a permanecer no processo do oleiro, eu optei a continuar em Cristo, irmãos. Sabe por quê? Porque há uma escolha dentro de nós que precisamos ter. Ou eu fico na presença de Deus, ou eu não fico na presença de Deus. E qual é a sua opção nesta tarde? Qual é a sua opção que você vai... Qual é a opção que você vai assinalar aí dentro do teu coração em ficar na presença de Deus ou deixar a presença de Deus? O processo às vezes, irmãos, não é nada fácil. É com muitas lágrimas, muitas dores. O processo nunca vai ser fácil, mas quando nós deixamos-nos moldar segundo as mãos do oleiro, nós vamos ver que a vitória é certa e a vitória é muito maior que Ele tem planejado para nós. Eu sei de uma coisa, irmãos, que o que eu tenho vivido é algo sobrenatural de Deus. Eu sempre tenho falado para os irmãos, independente do lugar onde eu passe, independente de onde eu vá, o meu desejo simplesmente é não sair da presença de Deus, o meu desejo é guardar a presença de Deus. O meu desejo ali na palavra de Deus é guardar a presença de Deus. O meu desejo aqui no meu quarto é guardar a presença de Deus. Lá no meu trabalho é guardar a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é negociável, irmão. A presença de Deus não é negociável. Nós temos que dizer não para as nossas vontades. Nós temos que dizer não para o nosso querer. Porque às vezes nada vai ser fácil, meus irmãos. Mas conforme nós andamos, Deus ele vai nos abençoando. Deus ele vai entregando a vitória. Você é capaz de chegar lá, meu irmão. O processo é difícil, o processo é lento, o processo é isso, aquilo, sim, mas não deixe de acreditar nas promessas do Senhor. Não deixe de acreditar. O oleiro, às vezes é difícil nós passarmos pela mão do oleiro, irmãos, mas o povo de Israel, se ele entendesse que a vida deles não seria ali no deserto, eles iam ver que não iam passar 400 anos aproximadamente ali no deserto. Eles iam deixar-se evoluir pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Quando eu digo não para a minha vontade e deixo a vontade de Deus se manifestar, é mais um obstáculo vencido, é mais um tempo que eu passei vitorioso. Ei, irmão e irmã, não deixe de acreditar nas promessas de Deus, mas entenda de uma coisa, que eu preciso me deixar se moldar segundo a vontade de Deus. Eu preciso deixar me moldar, porque a palavra de Deus fala assim: eis que tudo se fez novo e nova criatura foi-se gerada. Irmão, deixa ir, não vai ser fácil. Vai vir lágrimas, vai vir dificuldades, vai vir momentos difíceis, sim. Mas, meu irmão, você é capaz de vencer, você é capaz de vencer, mano. Quantas das vezes nós paramos e não analisamos aquilo que Cristo passou lá naquela cruz por amor a nós? Quantas das vezes nós não paramos para analisar o sacrifício da cruz? Não foi mil maravilhas? Você pensa aquela chicotada que batia em Jesus, que chegava a ir até os ossos de Jesus, mostrando os ossos. Passar pelo oleiro não é fácil, irmãos. Passar pelos momentos para chegarmos lá não é fácil. Mas nós somos capazes de vencer, porque Jesus Cristo, ele se fez homem, ele era Deus, mas ele se fez homem para mostrar para nós que nós somos capazes de vencer também, que nós somos capazes de dizer não para o mundo, que nós somos capazes de não dizer não às coisas dessa vida, mas sim que nós podemos guardar e viver a presença de Deus. Porque Jesus Cristo, ele falou assim: aquele que me conhece, conhece o Pai.
E aquele que conhece o Pai conhece o Filho. Você entende de uma coisa, meu irmão? Quando eu morri para o mundo, nova criatura se fez. E o que eu penso não vai importar no momento, mas sim, o que importa é que o Pai vai me orientar a eu viver. O que importa é que o Pai vai me orientar a caminhar. E que tudo isso que eu estou caminhando não é para a minha glória terrena, mas sim é para a glória eterna, é para onde Deus vai me levar, para a presença dEle, para a graça de Deus. Quanto mais eu guardo a presença de Deus, mais eu vou entendendo, meus irmãos, que o processo que Deus tem manifestar ou manifestado não é para a minha destruição, mas sim é para o meu melhor nesta terra. Deus tem promessas para as nossas vidas, Deus tem bênçãos para nós, sim, meus irmãos, mas Deus também, Ele quer nos preparar para o porvir, Deus quer nos preparar para a bênção eterna. E eu te torno a falar o que você quer. Você prefere guardar a presença de Deus ou deixar a presença de Deus? A presença de Deus ela precisa ser guardada, conforme o salmista Davi falou: a tua palavra eu escondi guardada dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas pelo contrário, muitas das vezes as situações do oleiro não são fáceis. Eu começo a murmurar, a reclamar, e ali vou me afastando da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele vem com um vento impetuoso, meus irmãos. Mas para o Espírito Santo sair, ele sai bem de quietinho. Então que você possa rever, irmãos, os seus conceitos, ao momento de dor, o momento que você estiver passando por um momento difícil na mão do oleiro ali, fale glória a Deus. O momento que você estiver passando por um momento de dar glória a Deus. O momento que você estiver passando ali, se é bom ou se é ruim, dá glória a Deus e caminha na presença de Deus. Não troque a presença de Deus por coisas banais dessa vida. Não troque a presença de Deus por coisas passageiras, irmãos e irmãs. Entenda de uma coisa, o processo dói, mas quanto mais eu digo não, mais eu vou vencendo este mundo. Outrora eu murmurava, outrora eu reclamava, outrora eu fazia isso, aquilo, mas hoje eu zelo e preservo a presença de Deus que há dentro de mim. Conforme Jesus Cristo falou, nesse mundo teríeis aflições. As aflições são notórias, elas não são fáceis, irmão, mas fazem parte do processo de eu ir para o oleiro, fazem parte desse meu processo. Ei, até quando você não entenderá mais o propósito de Deus na tua vida? Até quando você vai continuar dizendo não para que o oleiro te molde? Não seja como outrora eu fiz. Outrora, às vezes Deus estava me moldando, eu falava ai e parava. Se eu não retornasse a esse amor de Deus, eu não sei o que seria de mim. E hoje tudo que eu tenho colhido na minha vida é porque eu entendi que o processo dói. Mas eu preciso continuar na mesma fé, no mesmo foco, para que eu alcance minha vitória, a minha bênção. Meus irmãos e irmãs, não desanime, não troque a presença de Deus por coisas desse mundo. O processo dói, mas é para que a presença de Deus cresça cada vez mais dentro de mim. Conforme o salmista mesmo falou, melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Não desanime da tua caminhada, não deixe a presença de Deus se afastar de você. Não troque a presença de Deus. O processo ali está doendo, mas eu torno a finalizar esse pensamento com você. Qual seria a sua escolha hoje? Em preservar a presença de Deus ou deixar a presença de Deus? Para a presença de Deus se manifestar, é com muita renúncia, é muito projeto ali do oleiro para a minha vida. E eu entender de uma coisa, que o projeto, o propósito dói. Mas, quando eu passo pelo oleiro ali, Deus está me moldando a um novo tempo. E me moldando para que eu seja parte da geração eleita, para que o nome dele seja engrandecido. Por isso, não troque a presença de Deus por nada. O propósito, o projeto, o oleiro está doendo, sim. Mas permaneça e preserve a presença de Deus. Doe a quem doer. E o meu desejo como teu irmão é que você entenda que o propósito de Deus na tua vida é muito maior do que você está vivendo. Talvez o momento difícil está sendo difícil, mas isso não se compara ao que Deus tem a fazer através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Não desanime,
deixe o projeto, deixe você ser moldado pelo oleiro para que Deus seja glorificado na tua vida. Deus os abençoe, meus queridos. E o meu desejo é que você seja um grande homem de Deus aqui nesta nação brasileira. O meu desejo é que você seja uma grande mulher de Deus usada nesta nação brasileira. Mas o oleiro vai doer. Quando eu descer ali ao oleiro, vai doer. Mas vale a pena eu continuar lutando e perseverando como os apóstolos fizeram diante da presença de Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Este é um pequeno pensamento da qual eu tenho vivido como igreja, e os frutos que eu tenho pegado são uns frutos abençoados e grandes na minha vida, meus irmãos. Não desista, porque ainda que o processo está doendo, mas Deus está com você, e maior é a vitória que está por vir do que este momento que você está vivendo. Deus abençoe, se deixe se amoldar pelo oleiro chamado Jesus Cristo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, igreja. Paz do Senhor.